Olá! Vamos mergulhar hoje na obra de um dos cineastas mais polêmicos e, sem dúvida, mais importantes do nosso tempo, Quentin Tarantino. A gente vai tentar entender o grande debate que existe em torno do trabalho dele. E a grande questão que sempre aparece quando se fala de Tarantino é essa. Ele é um gênio com uma voz única ou, na verdade, um grande ladrão, um mestre da cópia? É essa pergunta que a gente vai tentar responder hoje. Basicamente, existem dois lados nessa história, né? De um lado, tem a galera que o acusa de plágio, de pegar cenas, diálogos e até trilhas sonoras de filmes antigos, muitas vezes desconhecidos. Do outro, tem quem o veja como um artista genial que pega todos esses pedaços e cria algo totalmente novo e original. Ok, vamos fundo nisso. Para a gente conseguir resolver essa treta, a gente precisa entender um conceito que não só explica os filmes do Tarantino, mas também o mundo em que eles foram criados. A resposta, na verdade, não é tão simples quanto sim ou não. O método dele vai além do plágio. Existe uma técnica artística específica, com nome e tudo, que é a chave para desvendar todo o processo criativo dele. E essa técnica se chama bricolagem. Guarde bem esse nome. É com essa ideia que a gente vai conseguir entender o que faz o cinema do Tarantino ser tão Tarantino. Bricolagem, em resumo, é a arte de criar algo novo usando o que já existe. Pensa assim, é como um artesão que pega um monte de coisas que não tem nada a ver uma com a outra, sei lá, um pedaço de metal, uma casca de árvore, um dente de animal, e com isso ele constrói uma ferramenta completamente nova com uma nova função. O processo é quase como uma receita de bolo. Primeiro, ele escolhe os ingredientes, cenas, estilos, músicas de outros filmes. Depois, ele tira esses ingredientes do seu contexto original, da sua casa. E por fim, ele mistura tudo isso na panela dele, criando uma narrativa nova, onde cada pedacinho ganha um novo sabor, um novo significado. Agora, o mais interessante é que essa história de bricolagem não é só uma firula artística. Na verdade, ela é quase que um reflexo de uma grande mudança na nossa forma de ver o mundo. Filósofos como Derrida e Nietzsche já falavam sobre isso. Eles descreveram um momento em que as grandes verdades que guiavam a humanidade, como a ideia de Deus, de razão com R maiúsculo, de progresso infinito, começaram a perder a força. A gente ficou meio que sem um centro, sem uma única história para todo mundo acreditar. E aí que a coisa fica boa. Nesse mundo todo fragmentado, sem uma verdade absoluta, o que os artistas fazem? Eles começam a pegar os cacos, os fragmentos das histórias do passado, e a montar novos mosaicos. A bricolagem vira a principal ferramenta para criar sentido num mundo que parece ter perdido o seu. Tá, mas vamos ver isso na prática, nos filmes. É aqui que a gente percebe que o que o Tarantino faz é muito mais sofisticado do que simplesmente copiar e colar. Pensa em Kill Bill, aquela luta espetacular da noiva na neve. A inspiração visual vem direto de um filme de samurai japonês chamado Lady Snowblood. Só que, no contexto da jornada de vingança pessoal da Beatrix Kiddo, a cena ganha uma carga emocional completamente nova. A forma pode até ser parecida, mas o sentimento, a alma da cena é totalmente diferente. E ele faz isso com um monte de gêneros. É como se ele fosse num grande ferro velho do cinema e resgatasse peças que muita gente já tinha esquecido. O faroeste italiano, o cinema de samurai, os filmes blaxploitation. Ele limpa, dá um polimento e apresenta essas joias para uma nova geração, dando uma nova vida a elas. Mas talvez o uso mais radical e poderoso da bricolagem que o Tarantino faz é quando ele decide mexer com a própria história, com H maiúsculo. Isso lembra uma ideia lá do Aristóteles, que dizia que a arte pode ir além do que aconteceu de fato. Ela pode explorar o que poderia ter acontecido. E é exatamente isso que o Tarantino faz. Ele usa o cinema para criar uma espécie de justiça poética, uma reparação que a realidade não permitiu. Olha só que ousadia! Em Bastardos Inglórios, Hitler não se mata num bunker, ele é fuzilado dentro de um cinema. E em Era Uma Vez em Hollywood, a tragédia com Sharon Tate não acontece, ela é salva. Ele não está só fazendo referência ao passado, ele está reescrevendo o roteiro da história. Mas calma, o objetivo não é negar a história ou mentir. É outra coisa. É oferecer uma catarse coletiva. É uma fantasia de vingança no cinema que dá pra gente aquela sensação de justiça que a vida real infelizmente não entregou. Então, no fim das contas, qual é o saldo? Qual o verdadeiro impacto do Tarantino no cinema e na cultura? Vamos tentar amarrar as pontas do legado dele.
Bom, ele definitivamente mudou as regras do jogo sobre o que a gente considera original. Ele mostrou que criar algo novo e potente pode vir, sim, de um diálogo profundo com o passado. E com isso, ele criou uma nova gramática para o cinema e influenciou uma geração inteira de novos diretores. Isso deixa a gente com uma provocação final para pensar. Se a gente parar para analisar, toda forma de arte é, de alguma maneira, uma releitura do que já foi feito. Se isso for verdade, será que o Tarantino não é, na verdade, o contador de histórias mais honesto da nossa época? Aquele que não esconde suas fontes, mas as celebra? Fica aí a reflexão.